fundamento desta aliança é a separação completa do povo de Deus das nações que Deus ia expulsar da sua face. Supõe a entrada de Israel em Canaã em virtude da mediação de Moisés e a presença de Deus no meio deles, em virtude da sua intercessão. É ordenado ao povo que mantenha as suas relações com Deus nas festas solenes, sob a bênção e a preservação do eterno Deus. Alonguei-me um pouco sobre os diálogos de Moisés com Deus, porque Israel, e isto é muito importante, nunca entrou na terra prometida sobre a aliança do Sinai. Por outras palavras, dando que tudo isto se passava ao pé do Monte Sinai, somente sobre a lei que tinha sido violada desde o instante em que lhe fora dado, é a mediação de Moisés que o põe em estado de ali poder entrar. Todavia, o povo é recolocado sobre a lei, mas a lei é acrescentado um governo de paciência e de graça. No capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 1, vemos que já não é questão de introduzir abertamente a lei num campo onde Deus tinha sido desonrado. Deve ser posto dentro da arca, de harmonia com o plano pré-determinado de Deus, a fim de permitir ao povo, apesar do seu estado de miséria, aproximar-se dele. Moisés continua no monte com o eterno Deus, inteiramente absorvido na contemplação de Deus, tal como ele se revela aos seus olhos. Não tinha agora de se ocupar das suas instruções sobre as diversas partes do tabernáculo, mas de Deus, segundo a revelação que Deus tinha dado de si mesmo. Não comia nem bebia. Estava num estado fora da natureza, onde a carne não entrava para nada, de algum modo separado da humanidade. O eterno Deus escreve de novo a sua lei sobre as tábuas que Moisés tinha preparado. No entanto, manifesta-se o efeito desta comunhão de Moisés com Deus. Quando ele desceu, o seu rosto resplandecia, mas aqui era uma glória de algum modo exterior e legal, diferente da glória do próprio Senhor Jesus. Por isso Israel não podia deter os seus olhos sobre o rosto de Moisés. A nossa posição é muito diferente. Porque para nós já não há véu e contemplamos a glória do Senhor de face descoberta, isto é, sem véu. Agora a glória não é aplicada para apoiar a lei na consciência, mas é a demonstração, ao mesmo tempo, da abolição dos nossos pecados e da justiça divina, porque nós a contemplamos naquele que leva os nossos pecados e que é, para nós, essa justiça. Sobre esse aspecto, nós estamos antes da posição de Moisés, quando entrava no lugar santíssimo. Além da recomendação feita no capítulo 34 de Êxodo a Israel, que se mantivesse separado dos povos vizinhos, há no capítulo 35 uma outra parte das instruções de Moisés que ele deu depois de ter descido do monte. Essas instruções não têm relação alguma com a certeza para o povo de entrar na terra prometida, nem com o comportamento que convém àqueles que são agraciados, a saber, que se abstenham de tudo o que se possa tender a trazer de novo pecado, quando eles gozarem dos privilégios da graça. Moisés fala do que o povo tinha como quinhão, considerado sobre o benefício da comunhão com Deus, que o mediador, como chefe da graça, tinha estabelecido. É ordenada a santificação do sábado, como dia do repouso ao Senhor, e além disso o povo, a quem a graça foi manifestada, é encorajado a mostrar a sua boa vontade e a sua liberalidade em tudo o que concerne ao serviço de Deus. Também encontramos a manifestação do espírito de sabedoria e de dom no serviço. Deus nomeando aqueles que ele designa mais particularmente para a obra. O povo responde de boa vontade ao convite que Moisés
lhe dirige. Trazem mais do que era preciso, e todos os homens, cujo coração os moveu e cujo espírito os impeliu, trabalhavam nas coisas para que eram dotados. Deste modo o tabernáculo foi erigido, e cada coisa posta no seu lugar segundo a ordenança de Deus. Em seguida, tudo foi ungido de azeite, o que não fiz observar a propósito dos pormenores relativos à construção do tabernáculo. Cristo foi, de igual modo, consagrado e ungido do Espírito e de poder, e, além disso, Cristo, devendo reconciliar todas as coisas após ter feito a paz pelo seu sangue, sendo aquele que primeiramente desceu e que em seguida subiu para encher todas as coisas na sua presença, segundo o poder da sua redenção em justiça e em amor divinos. É preciso que a unção do Santo Espírito leve também por toda parte a eficácia desse poder em redenção. É por isso que o tabernáculo tinha sido aspergido com sangue. Esta unção representa o poder da presença do Espírito Santo e não a regeneração. Deus toma posse do tabernáculo por sua glória, e a nuvem da sua presença e da sua proteção torna-se o guia do povo, atualmente agraciado. Abençoado e extremamente feliz por se encontrar sob o governo e a condução de Deus e de ser, ao mesmo tempo, a sua habitação e a sua herança. Podemos observar neste capítulo, vemos que assim Cristo, embora fosse ordenado desde toda a eternidade, foi mantido em reserva. Não foi manifestado como verdadeiro propiciatório, senão quando a lei foi apresentada e o homem a ignorou. Ela não exigia agora senão como a expressão dos grandes princípios da justiça exigia do homem, mas para o crente, escondido e separado e sepultado, melhor dizendo, em Cristo, que dá ao trono de Deus o seu caráter. Mas foi preciso, primeiramente, quebrar e, em seguida, esconder essas tábuas, tão terríveis para o homem. Tábuas da perfeita, mas inflexível lei de Deus. Deus escreveu essa lei no último dia, no coração de Israel, que lhe foi outrora tão infiel. Outra observação neste capítulo, além dessa que já fizemos, quando pensamos sobre Cristo, é sobre o sábado. Nós temos aqui o sábado intervém todas as vezes que há um princípio qualquer de relação estabelecido entre o povo e Deus. O sábado é o resultado desta relação. O povo entra no descanso de Deus. Principalmente com Israel, esse sábado tem o seu significado. É preciso observar que enquanto o povo está positivamente sobre a lei, o princípio das segundas tábuas eram a lei após o perdão. As segundas tábuas da lei, né? Era uma lei após o perdão e a misericórdia. É exatamente o terreno sobre o qual os cristãos dos nossos dias se querem colocar, querem introduzir a lei após a graça e a misericórdia, mas Paulo chama isso de o mistério da morte e da condenação. A primeira vez que Moisés sobe ao monte, a sua face não se torna resplandecente. E é a esse fato que o apóstolo faz alusão em 2 Coríntios capítulo 3. Um outro ponto também neste capítulo que nós podemos destacar é quando nós dissemos que Moisés lá no monte não comia e nem bebia mais 40 dias em que ele passou. Podemos ver que aqui, todavia, vê-se a excelência do Senhor Jesus, uma comparação
a isto, que deve ter a preeminência em todas as coisas, Moisés, por natureza, afastado de Deus, sai do seu estado natural para se aproximar dele. Cristo, que estava naturalmente ao pé de Deus, passa 40 dias num estado fora da natureza para se ocupar do adversário no interesse do homem. Este pensamento está relacionado a Cristo, quando foi tentado pelo diabo naqueles 40 dias. Isto tem registrado nos evangelhos, por exemplo, Mateus capítulo 4, pode ler lá. Um contraste em relação a Cristo e a Moisés para a sua meditação.